Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor. Quero continuar lendo com vocês o livro de Ezequiel. Antes de você continuar, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e deixe o seu comentário e compartilhe para nos ajudar a estar compartilhando o reino de Deus. E hoje nós vamos entrar em Ezequiel, capítulo 17. Capítulo 17 de Ezequiel, nós vamos estar entrando aí. Nossa, o 16 estava triste, né? Está muito triste, porque Jerusalém é comparada a uma prostituta, a uma meretriz. Então, é dividido em várias partes aqui o capítulo 16, que quando fala assim, no capítulo 16, que chama 16, né? Fala da meretriz e as abominações de Jerusalém. Jerusalém é a própria meretriz e deixou ela com todas as nações que Jerusalém prostituiu. Deus deixou em volta delas, tá? Cercada por elas e mais outras que elas não gostavam de Jerusalém. Quando você pega Ezequiel 16, aqui vou pegar na outra Bíblia só para intitular para vocês aqui, ó. Ezequiel 16 fala da infidelidade de Israel, que está falando aqui, 16. Fala, nessa outra que fala aqui, do adolescente. Eu quero mostrar os títulos para vocês aqui. Vou pegar do adolescente. Ezequiel fala assim, olha, fala da Jerusalém, a prostituta, Jerusalém, a cidade infiel, Jerusalém, a prostituta, a condenação de Jerusalém, e fala tal mãe, tal filha, e compara ela a Sodoma e Samaria volta a ser o que eram, e o Senhor no final promete uma aliança que eles não aceitaram até hoje, né? E vamos entrar aqui no capítulo 17. O capítulo 17, nosso capítulo 16 é bem grandão, mas o 17 é razoável. O 17 agora vai falar da parábola de duas águias e da videira. Parábola quer dizer uma história criada, então não foi só Jesus que contou parábola. Aqui também Deus usou o Ezequiel para estar contando essa parábola. Veio a palavra do Senhor a Ezequiel dizendo: Filho do homem. Por que chama ele de filho do homem? Porque está apontando para Cristo, né? Propõe uma parábola e usa de uma comparação para com a casa de Israel. E diz, assim diz o Senhor Jeová: uma grande águia de grandes asas, de farta plumagem, cheia de penas de várias cores, veio do Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro, e arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a trouxe a uma terra de mercancia, na cidade de mercadores a pôs. Tomou a semente da terra e a lançou num campo de semente, tomando-a e a pôs junto às grandes águas com grande prudência, e brotou e tornou-se numa videira muito larga, de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. E tornou-se numa videira e produzia sarmentos e lançava renovo. Esses 6 aqui, vamos ver o que está falando desses 6 aqui. O 6 não está, até que aqui, ó. O 6 aqui não está comentando, não. Vamos ver na Bíblia do adolescente. Aqui, ó, 16, né? No 17. No 17 aqui está comparando a parreira inútil, a parreira inútil e com as duas águias. E a comparação é explicada
E aqui tem uma promessa de esperança aqui no capítulo, nesse capítulo. No verso 6 que eu quero achar aqui, só para me olhar com vocês aqui, o 6. Havia uma outra águia gigantesca, de asas enormes e muitas penas. A parreira virou as suas raízes e seus galhos na direção da águia, esperando que ela lhe desse mais água do que havia no pomar onde estava plantada. Mas a parreira tinha sido plantada em terra boa e bem regada, para que fosse uma ótima planta, coberta de folhas e que produzisse uvas. Então, não adiantava buscar água, não adiantava buscar ao Senhor com um coração já idólatra. E aqui, gente, agora eu, o Senhor, pergunto: será, é o Senhor Deus falando, né? Será que esta parreira vai crescer? Ela foi plantada no terreno fértil para dar bons frutos e não deu, e agora se virando para a águia para buscar a água, para pedir água para a águia. Nós, gente, se nós não podemos ter fé em Deus, por que nós vamos ter fé em outras coisas, né? Agora eu, o Senhor Deus, pergunto: será que essa parreira vai crescer? Será que a primeira águia não vai arrancá-la pelas raízes e apanhar as uvas e quebrar os ramos e deixando-os secar? Não será necessária muita força nem uma nação poderosa para arrancar. Sim, ela está plantada, mas será que vai crescer? Será que não vai secar quando o vento leste a castigar? Será que não vai secar no pomar onde será plantada? E aqui, essa comparação da comparação da parreira e das águias, ela é explicada da seguinte maneira: e o Senhor disse: pergunte a esses rebeldes se entenderam que essa comparação quer dizer que o rei da Babilônia veio a Jerusalém, pegou o rei e os seus oficiais e os levou para a Babilônia. Ele escolheu um homem da família do rei, fez um tratado com ele e o obrigou a jurar que ele seria fiel. Foi realmente isso tudo aconteceu. E ele deixou um rei lá e falou que ele ia ser fiel. O rei invadiu lá. O rei da Babilônia também levou os homens importantes para evitar que a nação se levantasse outra vez e para ter certeza de que o tratado seria cumprido. Mas o rei de Judá se revoltou e enviou uma mensagem ao Egito para conseguirem cavalos e um exército numeroso. Será que isso vai dar certo? E quem faz uma coisa dessa, será que vai escapar? Então estava querendo buscar água no lugar errado, né? E será que vocês podem quebrar o tratado e escapar do castigo? Eles voltaram para a terra que escravizou ele. Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que esse rei morrerá na Babilônia, pois quebrou o juramento, o tratado que havia feito com o rei da Babilônia, que o pôs no trono. Nem o poderoso exército do rei do Egito seria capaz de ajudá-lo na guerra quando os babilônios construírem rampas e torres de ataque a fim de matar muita gente. Ele quebrou o juramento e o tratado que havia feito, e porque fez todas essas coisas, não escapará. O Senhor Deus diz: juro pela minha vida que eu castigarei o rei por ter quebrado o tratado pelo meu nome. Ele jurou guardar. Estenderei uma rede de caçadores e pegarei nela, e eu o levarei a mim. Os seus melhores soldados serão mortos em batalha, e os que ficarem vivos serão espalhados em todas as direções. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor quem fala. Então, aqui essa parábola está representando a invasão de Nabucodonosor
e a Babilônia, a Jerusalém, deixou o rei lá, né, tomando conta de Jerusalém e falou levou as pessoas mais capazes, mais capacitadas para a Babilônia, para eles não, não reconstruir Jerusalém de novo. Mas eles foram, e está chamando o Egito de águia, né? E foram buscar água no Egito. E eles tinham a água da vida lá, né? Mesmo assim, Deus falou assim, ele jurou no nome de Deus, né? E não fez. Ele foi buscar refúgio lá no Egito. Lembra que Jeremias falou? Não busque refúgio no Egito? E aqui Deus, ainda assim, no capítulo 17, Deus faz uma promessa de esperança. O Senhor Deus diz: tirarei a ponta de um cedro alto, cortarei um broto novo. Aleluia. Olha bem, tirarei a ponta de um cedro alto, cortarei um broto novo e o plantarei num monte elevado. Aleluia. No monte mais alto de Israel. Ele soltará galhos, produzirá sementes e se tornará um cedro muito lindo. Passará de todos os tipos, pássaros de todos os tipos viverão ali e acharão abrigo na sua sombra. Todas as árvores dos campos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Eu derrubo as árvores altas e faço as árvores pequenas crescerem. Eu seco as árvores verdes e faço com que as árvores secas fiquem secas e fiquem verdes de novo. É o Senhor quem diz: eu faço e refaço, né? Como se diz, ninguém controla Deus, ninguém explica Deus. Então ele faz uma árvore secar e faz ela brotar de novo. E é tão incrível, gente, que aqui tem uma planta que acho que ela chama na minha casa orelha de burro. Ela morre. Aí você pensa que ela morreu. E se você não conhece a planta, você fala assim: não, ela morreu, vou jogar ela fora. E ela cresce de novo. É inexplicável que ela, mesmo que você não plantou ela em outros vasos, ela vai aparecendo em outros vasos. Olha como que Deus é poderoso. Então, Deus, ele faz isso. Mas nós temos que entender e aprender a conhecer a Deus. Amém?